Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. E aí começar já fazendo a pergunta para você de cara. Rafael Veiga, titular na final? Por quê? O que vocês acham? Antes de continuar, eu pedi para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar seu like e apoiar a gente no apoia.se/Diego Marada. Nosso canal precisa crescer. Se você quer continuar acompanhando a gente aqui, colabora com a gente, pense em colaborar no Apoia-se, tem planos bem baratinhos ali. Se você não está no Brasil, patreon.com/C/Diego Marada, lá você também pode apoiar a gente, apoiar nosso projeto, cobertura independente de Palmeiras. E é com independência que eu falo para vocês que eu não pensei que fosse falar isso há coisa de um mês atrás, mais ou menos, mas eu acho que eu iria de Rafael Veiga nessa final também e acho que vai ser a escolha do Abel. E eu explico por quê. O Palmeiras chegou num momento da temporada em que ele tá vendo tudo que ele construiu do ponto de vista lógico, do ponto de vista técnico, tático mesmo, ficar sob questionamento, né? O Palmeiras encontrou, e o Abel encontrou, em Palmeiras-Ceará, logo depois, primeiro jogo depois da eliminação na Copa do Brasil, uma nova forma de jogar. Foi no segundo tempo daquela partida que Flaco e Roque jogaram juntos. Pela primeira vez, já tinha entrado assim, mas pela primeira vez com destaque. E a dupla foi sensacional naquela partida. Ali nasceu um jeito de jogar diferente. E eu vinha defendendo já há tempos que o Palmeiras tinha encontrado uma maneira melhor de jogar e que foi eliminado pelo Corinthians jogando melhor futebol, né? Não no segundo jogo, mas no primeiro em especial, e vinha jogando melhor já. Qual que era esse jogo? Era um jogo de aproximação. Mesmo antes do Flaco e Roque formarem uma dupla, se encontrarem, né, em campo, o Palmeiras já vinha dando mostras. E era um jogo de aproximação, era um jogo de tabela, era um jogo no qual ficava difícil para o Rafael Veiga jogar. Ficava mais fácil para o Felipe, porque o Felipe conseguia dar mais dinâmica para o jogo. O Felipe é um cara que jogava como ala, que podia ir na linha de fundo, que tabelava, que entrava, enfim. O Veiga tem um jogo de futebol um pouco mais estático. Ele é um cara que ele faz a bola correr e corre menos. E o Palmeiras está fazendo um jogo de a bola correr e os jogadores correndo junto, né? Só que esse jogo foi derretendo ao longo do tempo. Muito, muito. Porque o Felipe Anderson, que seria o titular na posição que eu hoje defendo que seja do Veiga, foi perdendo um pouquinho do vício, do brilho do seu jogo. Esse jogo foi decaindo ao longo do tempo. O Felipe foi sumindo, o Felipe foi poupado. Isso fez com que o Palmeiras fosse, não só por isso, né, mas foi uma das razões que o Palmeiras foi derretendo ao longo da temporada. O Palmeiras foi perdendo um pouco desse brilho conquistado com essa nova dupla. Houve conquistas de resultados importantes depois, mas se você for pensar, o Veiga participou de muitos desses resultados, né? Em especial contra a LDU, na qual ele entra, faz um gol e depois acha que passe para o Flaco Lopes, que foi coisa de cinema. E aí acontece que o senhor Rafael Veiga, que é muito palmeirense, que é um representante da torcida em campo e não tem, não sei quais de vocês estão aqui assistindo a gente, costuma assistir aos jogos no Allianz Parque. Mas o Rafael Veiga é, de longe, o cara mais aplaudido pela torcida. Ele não é o melhor jogador do time já faz um tempo, mas ele é o cara mais aplaudido pela torcida porque tem uma coisa que o palmeirense preza muito. Ele claramente, abre aspas, é um dos nossos. Ele claramente é palestra em campo. E eu não sei vocês, mas chega nesse momento eu entendo que o Palmeiras ele precisa, além de futebol, além de sentimento, além de futebol, além de parte tática, além de criação, além de parte física, sentimento. O Palmeiras precisa, esse Palmeiras que está perdendo um pouco a sua identidade tática, que está perdendo um pouco a sua construção da equipe titular, não pode abrir mão agora de algo que é intangível, que é o sentimento, que é a garra, que é a vontade, que é aquele algo a mais que só eu e você que está vendo, que somos palmeirenses, sabemos o que significa. Eu, vocês e o Rafael Veiga, inegavelmente. E como tá tão difícil nessa hora, e como parece que não vai ser, parece que o Palmeiras chegando, pela lógica, o Palmeiras chega nesse momento muito como azarão. Não tanto como em 21, porque aquele time de 21 ele oferecia menos qualidade técnica para o Abel, mais qualidade tática, mas menos qualidade técnica. Ou talvez pau a pau que seja, mas esse time do Palmeiras ele
atingiu momentos, excelências táticas melhores, né, do que o Flamengo, do que o Palmeiras de 21, né? Que era um time bem forte também, e tinha um cara, por exemplo, que eu adoro, que era o Gustavo Scarpa, né? Um grande jogador. Mas vai chegar num momento em que o Palmeiras tem que apostar um pouquinho no intangível. E o Abel, que a torcida, que a Mancha Verde cantou por muito tempo, que é palmeirense como a gente, e se tornou palmeirense mesmo, ele sacou isso. Ele sacou que ele tá precisando de mais coração em campo. E é por isso que eu creio que o Rafael Veiga será titular. Ah, Marada, mas pô, você fala toda hora que ele é melhor quando ele entra do que quando ele começa, e é fato. Ele mostrou muito mais qualidade recentemente quando ele começou no banco de reservas e entrou como opção, porque ele entra num jogo mais cansado, ele mapeia muito bem o jogo de fora do campo e ele consegue achar isso. Quando ele entra, ele sabe exatamente onde ele tem que estar para render mais, não só ele, a própria comissão técnica ajuda ele a mapear, mas vai muito dele isso, né? Vai muito dele entender que essa defesa está sofrendo com toque de primeira, essa defesa está sofrendo com bola enfiada na esquerda, essa defesa está sofrendo com... Isso é muito dele, isso é muito dele. Ele não é um cara de pegar, tipo, que nem o Alex fazia no Palmeiras no passado, ser o dono do time, camisa 10 que pisa, olha o jogo, pá, não é dele. É diferente. Ele é um cara de determinado de desempenhar papéis, de desempenhar funções, e faz isso com muita excelência há muito tempo. Mas ele também tem essa questão de mapear e ter a individualidade dele. E o Rafael Veiga, a gente viu, cara, ele é um cara brilhante. Ele é capaz de momentos de brilhantismo. E eu acho que o Veiga chega nessa final com o mesmo sentimento que a gente chega. A gente palmeirense, né? E aqui eu tô falando como palmeirense, tô falando como jornalista também, mas a parte do sentimento, a parte é o intangível. É o palmeirismo, aquele sentimento que só a gente que é Palmeiras sabe o que significa. E é nisso que eu aposto. Eu aposto que o Veiga pode ser o cara que vai fazer a diferença em campo. É o cara que, como o Abel fala, ensina para os novatos o que é o Palmeiras, o que significa o Palmeiras, qual é o peso de jogar no Palmeiras, qual o tipo de sentimento que você tem para vestir a camisa do Palmeiras. O Veiga sabe disso. E o Veiga, que hoje é o segundo capitão da equipe, consegue transmitir isso para os caras. Consegue fazer com que os jogadores que chegaram há menos tempo, como o Carlos Miguel, como o Kelvin, como o próprio Fux, acho que o Fux entendeu bem, para ser bem sincero, mas também é um novato. O Andrés, que chegou outro dia, o próprio Vitor Roque, que está há pouco tempo no clube. O Veiga é o cara que consegue passar melhor para esses caras. Velho, você tá jogando no Palmeiras. Você tá vendo isso aqui, ó? Bati no microfone, desculpa. Você tá vendo esse P aqui, ó? Você tá jogando por esse P. Tá vendo aquela galera ali, ó? Eles estão aqui por esse P e você tem que estar aqui por esse P que está no seu peito. Ninguém desse elenco sabe melhor o que significa isso. E chegou o momento de apostar em coisas diferentes. O Palmeiras chega como azarão, o Flamengo é favorito nessa final. O Flamengo vem no momento jogando o melhor futebol. O futebol do Palmeiras derreteu. Mas eu aposto em duas coisas. Uma mobilização mental do time para esse jogo, um último gás, tanto na parte de cabeça quanto na parte de perna. Esse time tá estressado, esse time tá morto. E eu aposto que esse gás, esse algo a mais, vai estar todo mobilizado em torno desse jogo. E ninguém para fazer esse algo a mais brotar, esse algo a mais florescer do que o Rafael Veiga. Então, palmeirense, você que tá me assistindo aqui, eu vou de Rafael Veiga nessa final. E eu acho que o Abel também vai. O que você faria? Você entende o que eu estou dizendo, essa questão do sentimento? Ou estou viajando aqui, é melhor ir de Felipe? Diz aí o que você acha. Eu vou de Rafael, Palmeiras, Veiga. E é isso. É torcida, é pensar um pouco no intangível, é sair um pouco do plano tático, é sair um pouco do que foi no ano, e porque o ano, honestamente, acabou. 2025 do Palmeiras, acabou. A final da Libertadores, ela é a parte da temporada. Ela tá fora da temporada. Ela não é consequência do que aconteceu até agora. Da maneira como o Palmeiras chega, não tem como tratar esse jogo como uma consequência. Tem que tratar esse jogo como algo à parte, como algo diferente. E é por isso que eu aposto muito, muito, muito no palmeirismo do Rafael Veiga nessa final. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente.
deixa seu like, não custa nada. Se inscreve no canal, não custa nada. Ativa o sininho se você se inscreveu ou não, de vez em quando você vai lá ver. Mas se inscreve no canal, curta, compartilhe, conte para os amigos. apoia.se/Diego Marada, apoia.se/Diego Marada. Cara, é irrisória a sua contribuição, mas muita gente contribuindo faz com que de irrisório vai para uma ajuda muito grande para o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado, um abraço, mentaliza, porque sábado vale tudo. A gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.